No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre técnicas práticas para você se conectar com alguém em uma conversa. Você pode me perguntar, Nádia, será que isso é possível? É totalmente possível. Já aconteceu de você estar ali conversando com alguém e a conversa não flui? Gente, não é chato isso? Você tenta fazer algumas perguntas e você até sente que a outra pessoa também tenta ali se conectar, mas parece que não anda. Esse vídeo que eu vou colocar aqui pra vocês, ele é muito bom pra conquista, sabe? Você quer conquistar alguém, não sabe por onde ir, não sabe como ter aquela conversa de fato intencional, fica até o final do vídeo, porque no final, gente, no final, eu tenho dicas surpreendentes. Mas antes, eu quero que você se inscreva no canal, eu quero que você curta esse vídeo e compartilhe para o máximo de amigos que você sabe que precisa conversar, saber conversar. Não tem aquele amigo que você fala, gente, é tão gente boa, mas parece que não consegue se conectar com o outro. Olha só, alguns cientistas fizeram uma pesquisa e eles procuraram entender como é que a mente humana conseguia absorver mais informações. De quais formas a mente humana conseguiria absorver mais informações? E olha a conclusão que eles chegaram. A conversa é a ferramenta que o ser humano ele pode utilizar para que você consiga passar informações estratégicas e a mente conseguir absorver de uma maneira incrível. E você pode dizer assim, Nádia, é simples uma conversa. Não é tão simples assim. Nem todo mundo consegue se conectar com as pessoas para poder ter conversas que sejam prazerosas. Você pode pensar aí comigo, todo mundo que você conversa é aquela conversa legal? Sabe, tem aquelas pessoas que a gente vai conversar que é gostoso de conversar, parece que você tá na mesma sintonia, parece que você tá na mesma frequência. E esse vídeo de hoje vai mostrar para vocês estratégias para que vocês consigam colocar em prática, para que vocês tenham essa conversa fluida, gostosa. Que demais! Só que antes de tudo, eu preciso enfatizar para vocês que não se trata apenas de técnicas. O que eu vou conversar hoje com vocês se trata também de uma característica humana, empática, de olhar para as pessoas. Vocês vão perceber que todos os meus vídeos eu falo isso. Olhar para as pessoas com bondade, olhar para as pessoas de forma empática. Por que isso, Nádia? Uma das características de um supercomunicador é conseguir entrar em uma sincronia neural. Ei, Nádia, o que é isso, sincronia neural? Eles conseguem se adaptar ao outro, entender o que é que o outro quer conversar. E não se trata do que você quer falar, mas ele consegue ter essa sensibilidade, entender o que o outro quer falar e ele fala estrategicamente sobre o que o outro quer falar. Quer uma outra característica de um supercomunicador? Ele sabe fazer boas perguntas. Estudos afirmam que pessoas que são muito comunicadoras, elas fazem em média de 10 a 20 perguntas a mais. E quando as pessoas recebem boas perguntas, elas se sentem especiais, elas vão aprofundando as relações. Eu achei muito interessante que fizeram um estudo de caso, colocaram em uma sala várias pessoas que não se conheciam, casais que não se conheciam. E ali naquele estudo de caso, eles deram perguntas abertas, desde qual o teu maior sonho, qual o local que você prefere viajar, praia ou cachoeira, qual foi o momento mais feliz da tua vida, e eles fizeram várias perguntas. E depois daquele estudo, depois daquela análise que eles passaram quase 1 hora fazendo perguntas um para o outro, detalhe, as perguntas não partiam apenas de um ponto, partiam também do outro lado. Eles detectaram que 40% das pessoas que participaram daquele estudo, elas voltaram a se encontrar em outros momentos. Isso valida muito o quanto você fazer boas perguntas aprofunda as relações. As pessoas se sentem interessadas e elas se sentem interessantes. Porque quando você pergunta, elas falam assim, nossa, essa pessoa está realmente preocupada comigo. Ela realmente tem interesse em mim. Então guarda essa dica. A primeira é uma sincronia neural. É tentar entender o outro. Pera, sobre o que o outro quer falar? Peraí, será que ela gosta de falar sobre isso? Você tem aquela sensibilidade. Para isso, você precisa ter uma sensibilidade humana, relações humanas. E tem gente que fala assim, eu não gosto de lidar com gente. Gente, se você não gosta de lidar com gente,
dificilmente você vai ter uma comunicação assertiva, porque é na tentativa e erro das nossas relações difíceis que a gente consegue, de fato, se conectar com as pessoas. Ou seja, relações difíceis, pessoas difíceis, é o melhor plano, é o melhor local para você treinar a sua comunicação. Tá, Nádia, então me diz uma outra característica de um super comunicador que possa me ajudar a ter conversas profundas. Olha só, um super comunicador, ele consegue entrar na frequência do outro. Nádia, me explica melhor. Sabe o que é entrar na frequência? É perceber que a outra pessoa tá bem-humorada e você entra na graça. A pessoa tá alegre e você fica alegre também. Você vê que a pessoa é um pouco mais séria, você vê que a pessoa é uma pessoa um pouco mais centrada e você fica um pouco mais centrada. Quando você não consegue entrar na mesma frequência, sabe o que acontece? Eu vou te dar um exemplo. Tá a mulher, a esposa e o esposo. A mulher sempre é muito mais emotiva. Ela gosta de ser ouvida, ela gosta de falar. Na maioria dos casos, o homem ele é mais pragmático, ele é mais racional. E aí tá ali a mulher falando do seu trabalho, das dificuldades, que não tá aguentando mais fulana, que não tá aguentando mais cicrana. E o homem, como ele é muito pragmático, como ele é muito racional, o que é que ele faz? Então sai. Oxe, então não fala com fulana. E a mulher por si, ela fica o quê? Triste. Porque na verdade ela não quer uma solução, ela quer ser ouvida. Esse exemplo que eu tô dando pra vocês, ele pode ser facilmente adaptado nas relações. Quando você, relações de trabalho, de família, de amizade, quando você não está na mesma sintonia, na mesma frequência do outro, vocês não conseguem se conectar. Por mais que um esteja ouvindo o outro, não consegue se conectar. Por isso, é importante a gente ter essa sensibilidade. Entenda uma coisa, estar em frequência é como você estivesse em combinação, não é imitar. É combinar. É você entrar no mindset do outro, na mentalidade do outro. E quando essa pessoa te dá abertura, você também precisa compartilhar com ela um pouco da sua vulnerabilidade. Não se trata apenas de você tirar informações, de você querer saber da pessoa, porque parece que você está só sugando. Mas se trata também da sua vulnerabilidade, de mostrar para a pessoa como você pensa. A maneira de você se conectar em uma conversa é você fazer boas perguntas, é você ouvir bem, é você estar na mesma frequência, na mesma sintonia neural, mas também você compartilhar a sua vulnerabilidade. Porque quando você compartilha um pouquinho das coisas que acontecem com você, aquela pessoa se sente na abertura também de fazer isso. E essa troca, ela se torna muito mais envolvente. Ela conecta muito mais. Olha só, tem muitas maneiras de você perceber se a pessoa ela tá conectada com o que você tá falando. Você não sabia? Eu não sabia. Pois ainda bem que você ficou até agora nesse vídeo, porque você vai saber. Às vezes a gente tem a impressão de que quando a pessoa tá aqui olhando pra você e ela balança a cabeça e você tá falando e ela balança a cabeça, o que você acha? Não, que a pessoa tá prestando atenção em mim. Eu tinha essa impressão. Mas olha, depois que eu estudei, eu entendi isso, eu percebi o quanto eu estava errada. Eu trabalho liderando equipes também. E aí eu conversando com os meus liderados, de forma individual, eu falava e essa pessoa às vezes só calada. Balançava e às vezes olhava assim pra mim com a cara de paisagem. Na minha cabeça, eu tinha a falsa impressão de que o quê? De que essa pessoa ela estava prestando atenção totalmente no que eu estava falando. Mas é um lendo engano. Na verdade, quando as pessoas elas não interagem com você na conversa, isso quer dizer que não tá legal a conversa. Isso quer dizer que ela não está conectada com você. Agora, quando você tá conversando e a pessoa, é mesmo? Ela interage, ela pergunta, mas e será que dessa forma daria certo? Isso quer dizer que ela tá gostando da tua conversa. Isso quer dizer que está sendo interessante conversar com você. Tá vendo só? Quantas vezes a gente parou pra conversar com alguém e só falou, e a pessoa só balançou a cabeça e parecia que a pessoa estava interessada, mas ela não estava interessada no que a gente estava falando. É interessante a gente entender, porque às vezes, numa conversa, a gente falha em muitos aspectos sem perceber quais são esses aspectos.
E são aspectos muito simples, você percebe que são aspectos humanos de você se conectar, de você parar para ouvir, de você ter a sensibilidade de entender o que é importante para o outro. Olha só, um super comunicador, uma pessoa que sabe se comunicar, que se preocupa com o outro, ela dá pausas estratégicas não só para ouvir o outro, mas para analisar. Espera aí, por que eu tô falando isso? Você já parou para pensar que tem aquelas pessoas que falam depois... Gente, mas fala tanta besteira que você fala assim, meu Deus, misericórdia. Um super comunicador, ele é muito intencional e estratégico quando ele vai conversar. Ele não solta as informações de forma aleatória. Ele pergunta de forma estratégica e intencional. Há umas dicas, eu não sei se alguns vão gostar. Eu costumo fazer muito isso e eu vi em livros que isso também é uma estratégia muito positiva para você desenvolver uma conversa intencional e estratégica. Sabe qual é? Eu vou ter uma conversa com alguém que eu não tenho tanta proximidade. É sempre importante você analisar quem é essa pessoa, o que ela gosta de falar, quais ambientes ela gosta de frequentar, que tipo de perguntas seria interessante eu fazer para essas pessoas. É analisar as pessoas de forma humana, com bondade. Porque às vezes a gente vai para uma conversa, a gente não procura entender quem é a pessoa, a gente não procura entender as necessidades daquela pessoa. E aí você vai simplesmente para você falar. Gente, é muito chato falar com alguém que não deixa a outra pessoa conversar, dar a sua opinião. No, God! Então sempre que você for conversar com alguém, que seja uma pessoa que é um pouco mais distante de você, procura entender sobre o que aquela pessoa gosta de conversar. É igual os nossos amigos, pai, mãe ou família. Você sabe, olha, fulano gosta de conversar sobre determinados assuntos que muitas vezes parecem com assuntos que você gosta. E você entra numa frequência natural com eles. Por quê? Porque são assuntos de comum acordo para o outro. Então, para que você consiga entrar em sincronia dentro de uma conversa, procure entender as necessidades do outro. Mas sabe por que isso é difícil? Porque a maioria de nós somos egoístas e nós só queremos saber de falar e mostrar para as pessoas a nossa vontade. Porque quando a gente baixa a nossa bola, quando a gente começa a olhar para o outro com mais bondade, com mais humanidade, com mais empatia, eu começo a analisar não sobre o que eu quero falar, mas sobre o que essa pessoa quer falar. Eu tenho uma amiga que ela faz isso numa naturalidade, eu acho incrível. Ela diz, Nádia, olha, se eu tô conversando com uma pessoa que ela tem um estilo cultural, um perfil diferente, ela entra numa naturalidade tão incrível que quando a gente vai ver, ela já tá conversando sobre outros assuntos com aquela pessoa que ela nunca nem tinha entendido. Mas como ela se preocupa com o que o outro está pensando, ela consegue entrar nessa frequência, nessa sincronia. Dentro desses pontos, a gente precisa observar os detalhes. Porque o nosso problema está em não observar os detalhes. Por exemplo, eu falhei no passado. Porque na minha cabeça, quando alguém estava olhando para mim, balançando a cabeça, sem falar nada, eu achava que a pessoa estava totalmente interessada no que eu estava falando. E eu estava totalmente enganada. Mas eu vou dar para vocês agora 3 direcionamentos para que você fique alerta em como se conectar com alguém nessa conversa. Como saber se essa conversa tá legal ou por onde é que eu devo conduzir essa conversa. Caneta e papel, anota aí. Anota porque é importantíssimo e eu tenho certeza que vai revolucionar a maneira como vocês conversam. Tá bom. Quando alguém chegar para conversar com você e essa pessoa, ela começar a contar histórias. Quando ela começar a contar histórias ou uma piada, essa pessoa, ela não quer que você seja racional com ela. Essa pessoa simplesmente ela quer se conectar com você de maneira humana. E quando você não tem essa sensibilidade, sabe o que acontece? Aí vem alguém, conta uma história, conta uma situação, aí você vai todo pragmático. Não, pois você deveria resolver dessa forma. A outra pessoa vai dizer assim, gente, mas que sem noção. Então, é interessante você observar os detalhes. Está conversando com alguém, a pessoa começa a falar da vida dela, de histórias que aconteceram com elas, histórias engraçadas. Essa pessoa ela não quer que você dê soluções racionais. Ela quer que você também abra seu coração e conte para ela outras histórias. E isso faz com que elas se conectem. Agora, fique esperto. Se você está conversando com alguém e você percebe que essa pessoa é um pouco mais racional, ela precisa tomar decisões, não vá fazer gracinha. Não vá tentar ir de forma emocional.
A gente precisa ter muita sensibilidade em relação a isso, porque muitas vezes a gente perde a conexão com as pessoas porque a gente não olha os detalhes. Então, se você está conversando com alguém e essa pessoa ela começa, preciso tomar decisões financeiras, preciso entender para qual local eu vou, se é para o lado B, se é para o lado C, aí você, mete uma brincadeirinha, faz isso, não cabe. Não cabe. Isso vai fazer com que você não se conecte com as pessoas, tá bom? Até aí tudo bem? Terceiro direcionamento, você está conversando com alguém e você começa a falar. Aí de forma bem sutil, essa pessoa pega e comenta sobre outro assunto. Fica ligado. Muitas vezes você quer permanecer naquele assunto que você está conversando, mas fica ligado. E aí você continua conversando. E mais uma vez, aquela pessoa ela tenta mais uma vez entrar em outro assunto, persistir numa mudança de assunto. Tenha sensibilidade quando você está conversando com alguém e a pessoa, ela, de forma insistente, ela tenta mudar de assunto. Isso quer dizer que a conversa que você está tendo com ela, o assunto não está legal. Ela quer mudar para um outro assunto que para ela é muito mais envolvente, ela tem muito mais ideias, ela tem muito mais argumentos. E quando você tem essa sensibilidade, você percebe... fulana, então tá, o que você acha dessa situação que você acabou de comentar comigo? Você muda o assunto para o que aquela pessoa estava falando e deixa que ela fale. Porque quando a pessoa fala, ela se sente útil, ela se sente feliz, ela se sente ouvida e tudo isso faz com que você se conecte muito mais com as pessoas. Você percebe que são detalhes muito, eu falo até pequenos, mas ao mesmo tempo detalhes importantes que fazem com que você possa se conectar com as pessoas dentro de uma conversa informal. Aqui nesse meu canal eu não ensino vocês simplesmente técnicas para que vocês sejam bem vistos por trás das câmeras, igual eu estou fazendo aqui, ou num vídeo no Instagram, ou em uma palestra. Mas sabe o que eu quero? Eu quero que você, por trás dos bastidores, você tenha conexões reais, conexões humanas, onde você olha para as pessoas com bondade, onde não se trata unicamente de você, mas você olha as pessoas com tanta bondade, com tanto carinho, que você tá ali de forma genuína para se conectar com as pessoas. Olha, tudo isso que eu estou compartilhando com vocês só vai fazer sentido se vocês fizerem de maneira humilde, genuína e sincera. Sinto te informar que se você quiser utilizar essas estratégias de forma superficial, não vai nem conectar, porque vai se tornar mecânico. É igual você estar conversando com um amigo, você forçar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A pessoa até percebe, amigo, tu tá forçando. Eu sei que tu não tá querendo conversar comigo sobre isso. Por isso, antes de você se conectar com alguém, antes de você ser um bom comunicador, querer ser um bom comunicador, você precisa ser um bom ser humano. É esse o ponto de partida, é você olhar para você e entender, eu preciso ser um bom ser humano para que eu possa me conectar com as outras pessoas de maneira genuína. Porque quando isso acontece, não se trata nunca de mim. Eu olho para o outro com bondade, eu presto atenção para o que o outro quer conversar, eu faço perguntas de fato genuínas, eu não faço perguntas aleatórias. E toda essa conversa, toda essa relação, ela se torna profunda, ela conecta muito mais, ela traz muito resultado. Você gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Muito obrigada por você ter ficado até o final desse vídeo. E fica aqui nesse canal, porque esse canal é um canal de transformação. É um canal onde vai te ajudar a, de fato, construir relações fortalecidas por meio de uma comunicação assertiva e intencional. Beijo e até logo!